Olá pessoal, professor João Simão, de Ciências e Biologia, e nós vamos aqui, eu vou aqui explicar para vocês a respeito do roteiro 6 para os 8º anos aí da Escola Estadual Cícero Usberti de Valentim Gentil. Está um pouquinho atrasado, mas vai dar tempo para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei no roteiro 6 duas fases. No entanto, depois eu pensei e achei que era demais. Então eu reeditei a fase 2 para o roteiro 7. Então vocês não vão fazer a fase 2 do roteiro 6. Vocês vão fazer só a fase 1, que diz respeito aos métodos contraceptivos, tá? Antes, vocês vão ver aí na apostila, vocês vão ver aí em todos os materiais didáticos que mudou alguma coisa. Desde que eu nasci, que existe aqui a palavra DST, doença sexualmente transmissível, até esse ano. Porque agora, o que aconteceu? Alguém que ganha muito e faz pouco, amanheceu um dia e falou, vou mudar alguma coisa. E resolveu mudar para IST, infecção sexualmente transmissível. Tá, mas eu como biólogo posso dizer, ou todo cientista pode dizer que é uma PST, que é uma patologia sexualmente transmissível? Sim, podemos dizer com toda certeza. Então vamos lá, para vocês entenderem. Então agora, prestem atenção. Depois de muitos anos não é mais DST. Alguém foi lá e achou bonitinho colocar IST. Agora é infecção sexualmente transmissível. Por que eu estou falando isso? Porque quando detalharmos os métodos contraceptivos, daqui a pouco, nós vamos falar cada um deles se previne ou não contra IST. Tá bom? Mas agora, se eu estivesse na sala de aula, eu ia fazer uma pergunta para todos os meus alunos. Todo mundo já ouviu falar da AIDS, não é? Aí, a maioria, quer dizer, a sala inteira, todo mundo vai dizer sim. É uma doença, é uma DST? E aí, pessoal, responde. Todo mundo iria responder. Olha a falta que faz a sala de aula. Todo mundo iria responder sim. Agora passou para IST. É uma IST? Sim. Poderia ser uma patologia sexualmente transmissível? Sim. Então vamos entender a AIDS. É uma sigla. Aqui também são siglas, tá? É uma sigla. Só que tem um pequeno detalhe. A AIDS é uma sigla, como eu já disse, e significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Opa, então espera aí. É uma síndrome? Então não é uma doença? Não é uma infecção? Não é uma patologia? É agora. É agora onde nós vamos ver. Nós vamos perceber que na ciência tudo tem suas particularidades, não é? Enquanto aí, vários profissionais nossa, mudou. É IST agora. Eu vou lá e contesto, porque todo cientista tem que contestar, tem que discordar, tem que concordar, tem que insistir para ser cientista, senão as coisas não acontecem. Então tá, se a AIDS é uma síndrome, onde ela encaixa aqui? Mas ainda é uma doença, é uma infecção. É? Então tá, aqui no meu quarteirão tem um casal que tem uma criança com a síndrome de Down. É uma doença infecciosa, eu não posso chegar perto dessa criança? Não, claro que não. Não é uma doença, não é uma infecção, não é uma patologia. Simplesmente o Down
é uma modificação genética aí que acontece depois da fecundação, espermatozoide, óvulo. Na primeira mitose há uma alteração nessa divisão, provavelmente, eu acho, se eu não me engano, no par 11, par cromossômico 11, que dá esse defeito e se espalha para todas as células do corpo dessa criança, até na fase adulta aí quando chega, não é? Ah, mas é contagioso? Não, não é. Simplesmente foi um desvio genético. E, no caso da síndrome de Down, não é uma doença, não é uma infecção e não é uma patologia. Ah, mas então, e a AIDS? É uma síndrome. E aí? Como é que nós vamos explicar isso? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Causada por quem? Pelo um patógeno, que é um vírus. É um vírus da imunodeficiência humana. Vírus da imunodeficiência humana. Certo? Bom, então, vocês viram aí, deu um nó na cabeça, né? Ah, legal. Era isso que eu queria. Por quê? Porque, como eu disse, o cientista tem que ser questionado, tem que pensar. E vocês têm que aprender a pensar, a ter opinião própria. Agora vocês vão falar, poxa vida, mas e aí? Síndrome de Down não é doença, não é infecção, não é patologia. Por que a AIDS é? Ah, era uma DST, a AIDS. Agora, que legal, alguém foi lá e mudou para IST. Que bonitinho, né? Então, o portador da síndrome de Down é infeccioso? Não. Transmite? Não. Tem algum patógeno? Não. Então, sai dessa agora. Me explica. Me explica essa incógnita, tá? Quem achar a solução, pode me chamar no PV. Tem uma solução aí, meia capemba, mas tem para isso, tá? Na aula 7, no roteiro 7, na aula, onde nós vamos ver aí os ISTs, que não é mais DST. Aí eu dou a definição aqui para vocês sobre isso, mas é para pensar, tá? É para dar um nó mesmo na cabeça e ficar pensando, meu Deus, nossa, e agora? Né? Para ver como a ciência é. Mas vamos entrar na nossa fase 1, que é métodos contraceptivos. Vamos lá, fase 1, que é para fazer no roteiro 6 e entregar, tá? Então nós temos aí, na ordem de mais usados, vamos dizer assim, né? Mais recomendados. Nós temos preservativo, masculino, feminino. Previne contra, agora é IST, tá? Bonitinho, IST. Previne contra IST? Bom, não é 100% garantido, 99,9999, tá? Então, previne. Todo mundo sabe, né? O que é? Preservativo tem o masculino e tem o feminino, tá? Se estivesse na sala de aula, eu iria mostrar dos dois como usa, como coloca, mas como nós estamos aqui em videoaula, masculino todo mundo conhece, o feminino é um pouco mais difícil, mas tem aí nas UBSs, tá? E quem sabe um dia teremos a oportunidade de ver como é que usa, tá? Bom, depois nós temos a anticoncepcional. Por que eu não estou falando pílula anticoncepcional? Não. Porque nós temos pílula, nós temos injeção e nós temos adesivo. Como funciona o anticoncepcional? Funciona assim, através da combinação de hormônios, engana o sistema reprodutor da mulher e não deixa ela ovular.
ela não ovulando, não há fecundação, portanto não há gravidez. Tudo bem? Mas previne IST? Não. Não previne. E também não é 100% confiável. Tá? Principalmente na amamentação, que a mulher toma um anticoncepcional mais fraquinho, e aí que já viu, aí a incidência ou na mudança de uma marca de um medicamento para outro, ou se esquece 2, 3 dias de tomar, tá? Pode engravidar sim. E zero, né? Transmite qualquer IST que existe aí na face da Terra, tá? Aí nós temos aqui a tabelinha. Quem que é a tabelinha? Tabelinha não é 100% garantida, mas é mais funcional para as mulheres que são reguladas, ou seja, que têm a menstruação sempre no mesmo período. Então dá para saber, quando eu ensinar sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, eu vou detalhar como é que é essa tabelinha, como é que é o período de menstruação, período de ovulação, tá? Mas aí a tabelinha, no período de ovulação, evita-se 2 dias antes, ou 3 dias antes, 3 dias depois dos dias de ovulação, evita-se relação sexual. Não é 100% garantido. De maneira nenhuma. Outra coisa, previne IST? Não. Interrupção do coito. Que nome lindo. A maioria, ninguém sabe o que é isso, né? Então eu vou dizer como a minha mentora, que eu vou contextualizar. O que é a interrupção do coito? Bom, eu estou lá na pauleira, relação sexual. Na hora da ejaculação eu tiro. Na melhor hora, né? Eu tiro e ejaculo fora. Bom, não é 100% garantido. Para evitar aí uma gravidez precoce, tá? Porque, pera aí, nós estamos falando de métodos contraceptivos. De repente tem alguém aí boiando ainda. O que é contraceptivo? Contraceptivo é o contrário de receptivo. O que é receptivo no caso da reprodução humana? É onde a mulher está receptiva, ou seja, onde o mamífero do sexo feminino está ovulando. Então está na fase receptiva. Contraceptivo, ou seja, evitar a concepção da fecundação. Certo? Então, voltando. A interrupção do coito. Eu tiro antes. Tem outro detalhezinho, tá, pessoal? Já que é para contextualizar, eu fui instruído para contextualizar. Tira antes da ejaculação. Tá? Não funciona 100%. Tá? Tem mais outro detalhe aqui. Tem muitos professores que têm vergonha de falar em sala de aula. Eu não tenho, porque minha especialidade é o corpo humano, na biologia, tá? Mas aquela brincadinha no meio das pernas, estou contextualizando, tá? E aquela brincadinha no meio das pernas. Aí eu ejaculo lá, bem entre os lábios grandes, sem penetração. Pode engravidar? Sim, pode. Porque mesmo estando bem longe da boca do útero, né, que tem o canal da vagina, depois a boca do útero, ainda pode acontecer do espermatozoide milhões, caminhar lá pela parte da vagina, entrar na boca do útero e sim, encontrar o óvulo, tá? Então, aquela brincadinha no meio das pernas, engravida? Sim, pode engravidar. Tirar antes, 100% seguro? Não. Previne IST? Não. Aí nós temos aqui o DIU. Quem é o DIU? É outra sigla. Vai se acostumando, tá? Dispositivo intrauterino. Ele é como se fosse uma mini âncora. E tem um barbantinho. Isso é feito por profissional.
por um médico, claro, né? É introduzido não no canal vaginal, dentro do útero, o DIU. Normalmente ele é de cobre. E, conforme a movimentação involuntária ou a mulher se locomove, essa mini âncora vai batendo e vai ferindo as paredes do útero, mesmo que haja a ovulação, mesmo que haja a fecundação do óvulo, como a parede interna, o endométrio, vai estar ferido por estar sendo bombardeado, machucado o tempo todo pelo DIU, não vai haver a nidação. O que é a nidação? Onde o óvulo fecundado gruda na parede do útero e começa a se desenvolver, continua se desenvolvendo. Então, parede, endométrio, dentro, métrio, tudo que diz respeito ao sistema reprodutor da mulher. Então, como está todo ferido, não acontece a nidação, portanto, não vai ter a gravidez. Tá? Protege IST? Previne? Não. Bom, nós temos o diafragma. Diafragmas trata-se de uma rodelinha, né? Que parece um preservativo masculino não desenrolado, não é? Que a mulher talvez até pode colocar depois de uma relação sexual, tirar, lavar, colocar novamente, porque tampa a boca do útero. Bom, aí então durante o ato sexual, na ejaculação, o esperma não entra na boca do útero. E o óvulo está dentro da boca do útero, tem que ser alcançado pelo espermatozoide dentro do útero. Então o espermatozoide não vai entrar no útero. Não entrando no útero, não vai acontecer a gravidez. A concepção. Não vai acontecer a gravidez. Tá? Então esse é o chamado de diafragma. Previne IST? Não. Espermacida é um tubinho de uma pomadinha que antes da relação sexual a mulher coloca no dedo e introduz via vagina essa pomadinha, e quando acontece a ejaculação, essa pomadinha mata os nadadores, os espermatozoides. É 100% garantido? Não. Pode ser que um escapa, né? E também quase não se ouve falar disso, tá? Mas existe. Chega na farmácia e pergunta para ver. Tem espermacida? Tem. Tá? Previne IST? Não. Depois nós temos o que? Vasectomia. É o desligamento do fornecimento de esperma lá para o sêmen, né? Que é aquele conjunto de líquido, tá? Então, é interrompido e o espermatozoide não vai fazer parte mais daquele líquido, certo? Portanto, não tendo espermatozoide, não vai ter gravidez indesejada, tá? Previne IST? Não. Depois nós temos aí a laqueadura. O que é a laqueadura? A laqueadura trata-se de uma cirurgia. Antigamente era só incisiva. Hoje, se eu não me engano, já faz com via remota, via com aquelas câmerazinhas, aquelas coisas lá que eu esqueci o nome. Tá? Mas o que é a laqueadura? As duas trompas de falópio. O que é isso? Bom, as trompas de falópio é o canalzinho que liga os ovários, ou seja, a mulher tem 2 ovários, tá? Então liga os ovários até o útero. Então, amarrando um barbantinho cirúrgico nas trompas de falópio, que é a comunicação entre o ovário e o útero, amarrando, a mulher vai ovular? Sim,
Mas o óvulo vai chegar até o útero para ser fecundado? Não! Então, laqueadura. Método contraceptivo usado lá desde o tempo da minha avó. Tá? Previne IST? Não! Então vocês viram aí como a coisa é complicada? Normalmente indica-se a usar o preservativo, além do preservativo, o anticoncepcional. Aí fica aí praticamente quase que 100% garantido. Bom, vou falar mais um pouquinho aqui, tá? A aula está ficando comprida, né? Principalmente a pílula anticoncepcional, às vezes um ginecologista, um médico indica para uma mocinha, mesmo que não tenha ainda iniciado sua vida sexual, às vezes o médico indica, não se assuste, pai, mãe, não se assuste com isso, tá? Por quê? Porque às vezes a menina tem problema de endometriose. O que é endometriose? É um problema onde a menstruação é bem prolongada e dá muita cólica. Muita cólica. Aí o que acontece? O médico vai e indica um anticoncepcional, porque o anticoncepcional, além de enganar o organismo, não deixando acontecer a ovulação, também diminui o período menstrual e diminui também o sofrimento da menina, certo? Então é totalmente normal, às vezes, o médico receitar um anticoncepcional mesmo para a menina que não teve iniciação sexual ainda, certo? Bom, eu acho que está muito bem explanado. Se estivéssemos numa sala de aula, eu estaria questionando, mas quem não entendeu pode me chamar no PV, que eu estarei à disposição para explicar detalhes, tá bom? Um abraço, saudade de todos, e foi um prazer, mais uma videoaula.